O conceito de quantidade de movimento, ele foi apresentado pela primeira vez por René Descartes, que viveu de 1596 a 1650. Porém, digamos que René Descartes ele quase chegou no conceito da quantidade de movimento. Ele apresentou na sua época como sendo volume multiplicado por velocidade. O Descartes ele apresenta esse conceito de forma praticamente filosófica. Os físicos naquela época estavam preocupados em justamente determinar uma quantidade de movimento para qualquer corpo. Então, pensando na quantidade de movimento que os corpos tinham, a proposta do Descartes foi multiplicar o volume, então, do corpo pela sua velocidade. A forma definitiva do conceito de quantidade de movimento foi apresentado por Isaac Newton, tá? E o Isaac Newton, naquela época, ele também foi quem explicou o conceito de massa associando com a ideia da inércia. Inércia corresponde à tendência que os corpos apresentam, veja bem, tendência que os corpos apresentam em preservar o seu estado primário. Isso quer dizer que se o corpo está em repouso, ele tende a continuar em repouso. Se o corpo está em movimento, ele tende a continuar em movimento. Então, a inércia é uma espécie de teimosia que os corpos têm em preservar o seu estado primário, seja de repouso, seja de movimento. E o Newton, então, consegue aí associar a massa dos corpos a essa ideia de inércia. E a quantidade de movimento, ele coloca, então, na forma que nós utilizamos até hoje, como sendo um produto da massa pela velocidade. No sistema internacional, a massa dada em quilogramas e a velocidade em metros por segundo. Mas o conceito, no caso de conservação da quantidade de movimento, foi demonstrado, tá, somente em 1668 por John Wallis. Então, aqui nós temos alguns exemplos da conservação da quantidade de movimento. Aqui no caso, isso aqui é um biscuit, né? Serve para enfeitar aí a casa de muitas pessoas, mas esse brinquedinho com essas bolinhas, considera-se que elas têm exatamente a mesma massa, o atrito é minimizado. Então, quando nós abandonamos a primeira bolinha e ela bate no conjunto de bolinhas, o que, que acontece? Ela fica em repouso, ela e as próximas três, e a última bolinha, ela entra em movimento. O que, que aconteceu aqui? Aconteceu aqui uma transferência da quantidade de movimento da primeira bolinha para a última. E aqui tem um exemplo que eu coloquei ali do Clash Royale, que o exemplo clássico do canhão, em que quando ele dispara a bala, o projétil, o que, que acontece? O projétil é movimentado para frente e o canhão sofre um recuo. Aqui, continuando a ideia da conservação da quantidade de movimento, então nós temos um astronauta de massa m, e ele segura um objeto qualquer aqui, eu coloquei um paralelepípedo de massa mzinho, e nós dizemos que a quantidade de movimento antes é igual à quantidade de movimento depois. O que seria a quantidade de movimento antes? Então, seria aqui, nós multiplicarmos, no caso, a massa como o astronauta segura o objeto, então nós fazemos uma soma dessas massas. Massa do astronauta mais massa do objeto, isso multiplicado pela velocidade que, então, o conjunto astronauta e objeto tem. Isso é a quantidade de movimento antes. Depois disso, o que, que nós temos? Quando o astronauta ele lança o objeto, pela terceira lei de Newton, se ele empurra o objeto reage e empurra o astronauta. Com isso, então, o astronauta, ele aqui tem uma quantidade de movimento, no caso final, que seria dado pela multiplicação da sua massa m maiúscula pela sua velocidade, e a caixa também. Então, massa dessa caixa, desse objeto, vezes a velocidade desse corpo, dessa caixa.
E essas duas quantidades correspondem aí à quantidade de movimento depois. Então, perceba que aqui eu tenho a quantidade de movimento do astronauta, a quantidade de movimento da caixa, que somados dá a quantidade de movimento depois. E antes, eu tenho aqui no meu exemplo, o astronauta segurando a caixa. Se eles estiverem em movimento, então, eu multiplico pela velocidade. Se eles estiverem em repouso, então, quando nós multiplicarmos por uma velocidade zero, a quantidade de movimento antes será zero. Mas aqui eu quero que você perceba, então, qual é a ideia da quantidade de movimento antes ser igual à quantidade de movimento depois. Aqui tem mais um detalhe que é importantíssimo lembrar. Velocidade é grandeza vetorial, certo? Então, velocidade é grandeza vetorial. E sendo grandeza vetorial, você terá de considerar o sentido de movimento do corpo atribuindo um sinal. Então, normalmente, eu costumo utilizar aqui, quando o corpo se movimenta para o lado direito, eu costumo atribuir sinal positivo para o movimento para o lado direito. E no caso aqui, o astronauta, ele movimentando-se para o lado esquerdo, seria atribuído para ele um sinal negativo. Você precisa aprender física? Então veja como essa tarefa pode ser muito fácil. Acesse no seu computador, smartphone ou tablet www.physicainbox.com.br. Lá você vai encontrar vários assuntos para estudar. Escolha um assunto. Dentro de um assunto, observe que nós temos vários conteúdos. Escolha um conteúdo para resolver questões online. Escolha uma alternativa. Verifique a resposta. Legal! Essa questão você acertou. Vamos para a próxima? Escolha novamente uma alternativa. Ah, dessa vez você errou. Mas nós ajudamos você com um vídeo que mostra a resolução. Vem para o Physica Inbox e comece a estudar agora mesmo. Aqui você aprende física.